Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, e a gente vai diretamente para o Paraná. A gente conversa com o Ayrton Gonçalves, que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê. Vamos entender como é que está a situação do milho segunda safra por lá. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Bom dia, Letícia. Bom dia os que acompanham a Notícias Agrícolas. Estamos aqui numa região que infelizmente foi bem afetada pela seca e aguardando os resultados. Vamos lá, Ayrton. Então, começando por essa questão climática que você pontuou para a gente, desde o plantio até agora, e que fase que a gente está vendo o milho agora, como que veio o caminhar do clima? Letícia, o início do plantio foi bom, até um certo período teve chuvas bem regulares, né? E a partir de fevereiro, aí começou já faltar chuvas. Nós tivemos aqui na região um período de 30 dias seguidos sem chuva, aí logo em seguida veio uma chuva até razoável, né? Alguns lugares choveu bem, outros um pouco menos, e depois persistiu por mais 30 dias. Então foram 60 dias sem chuva, com a chuva aí no meio, mas esse segundo período que ficou sem chuva foi onde afetou mais a produção do milho em função da fase que ele estava, precisava de bastante umidade, né? Eu vou até pedir para o Matheus colocar aqui para a gente, para a nossa audiência acompanhar, Ayrton, as fotos que você enviou das lavouras de milho. Olhando para essa situação, né, da questão do clima, em que fase que essa segunda etapa da estiagem, né, esse segundo mês sem chuva, pegou esse milho? A grande maioria pegou na fase da floração e da formação de espigas, né? Que é onde é um período que o milho precisa de bastante umidade para a formação dos grãos, né? E aquelas áreas que eu comentei foram plantadas primeiro, quando chegou nesse período já estavam formando espigas. Então, acabou dando um desenvolvimento um tanto melhor. Mas a grande maioria das áreas pegou na fase de floração e formação de espiga. E aí, Ayrton, pensando nisso, eu queria saber também se teve alguma pressão por pragas ou doenças nessa situação, porque a gente viu em outras regiões do país ataques de cigarrinha do milho, percevejo de barriga verde, lagarta. Aí em Goiôerê aconteceu alguma coisa nesse sentido também? Ou foi o clima que realmente pesou mais e foi mais determinante para esse estrago? O clima com certeza foi o que pesou mais com relação a essa baixa produtividade que nós vamos ter no final da colheita. Pragas, doenças sempre acontecem. Questão de doenças relacionado a anos anteriores, foi um pouco menos em função também da falta de chuva do clima. E pragas, os produtores já preocupados em não ter percas, já anteciparam as aplicações, né? Mas assim, o fator determinante mesmo foi a falta de chuva. E aí, colocando tudo isso no balaio, quanto que deve se render, numa forma geral, aí para o município, na média de produtividade do milho safrinha, e quanto que se costuma render em média de produtividade para a gente ter um comparativo? Em anos bons, Letícia, nós temos aqui na região que varia aí de 80 a 100 sacos por hectare na média, né? Esse ano a previsão é que não passe de 49 sacos por hectare. Vai ter muitas áreas abaixo disso, principalmente aquelas áreas que foram plantadas um pouco mais tarde, que sofreram mais com a estiagem. Mas a média está se calculando aí uma média de 49 sacos por hectare. É praticamente 50% de perca, com certeza. E aí, então, a colheita deve ganhar ritmo a partir de quando? Algumas áreas já começaram a colheita, e é um tanto anormal, né? Porque a nossa região aqui, ela dificilmente começa a colheita em maio, né? E devido a essa seca, antecipou o ciclo do milho. Então já tem produtores colhendo já. E são as áreas que foram plantadas primeiro, né? Uhum.
E pensando nessa média de produtividade de 49 sacas por hectare, é claro que por média a gente entende, né, que tem produtores que vão colher menos, tem produtores que vão colher mais, tem toda uma diversidade aí, mas olhando para essa média de 49 sacas, Ayrton, quantas sacas foi de custo de produção para produzir um hectare de milho nesse ano? Letícia, isso varia um pouco de produtor para produtor, mas em média, hoje no preço, que nós estamos aqui, um preço de 53 sacas por R$ 50 por sacas, na nossa região, em torno de 70 a 80 sacas por hectare é o custo de produção. Ou seja, o produtor não vai fechar a conta esse ano? Não, não fecha. Alguns vão conseguir, porque plantaram mais cedo, em terras um pouco mais férteis, em terra roxa, que a gente chama aqui na região, né? Mas a grande maioria não. E aí, como... Inclusive, teve alguns municípios vizinhos que já decretaram, foi feito um decreto de emergência, né? Goierê já está na fase final de confecção desse decreto, nós estamos só aguardando para que seja feito esse decreto para tentar, talvez, lá na frente, ver se consegue alguma prorrogação de dívida e alguma coisa que possa vir ajudar os produtores que estão sendo penalizados. Era isso que eu ia te perguntar, porque com uma frustração dessa, né, na safrinha de milho, como que o produtor vai fazer, se ele já firmou algum contrato antecipadamente, como que ele vai fazer para cumprir, né, com essas negociações? Exatamente. Então, como eu falei, começou a colheita agora, e aqueles que já, obviamente, perceberam que a produção não vai alcançar a quantidade desejada para fechar as contas, então entrou com seguro, né? Uhum. E aí estão aguardando os peritos fazer as avaliações para poder fazer a colheita. Mas, assim, já é sabido que muitos produtores não vão conseguir fechar esse custo de produção com o patamar tanto de produção quanto de preço que está hoje, né? Porque o milho, há 2 anos atrás, chegou a quase R$ 100, né? E hoje está praticamente metade disso, né? Então, além da seca, da falta de chuva, o preço também está bem aquém do que já tivemos em tempos anteriores. Certo. Ayrton, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado. Tá aí, então, estivemos com Ayrton Gonçalves, que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, no Paraná, nos trazendo as informações a respeito do milho safrinha por lá. E, de acordo com ele, o clima, a falta de chuva durante um período prolongado de 30 dias, uma chuvinha ali de 30 a 40 milímetros, depois mais 30 dias sem chuvas, castigou bastante o milho e deve trazer uma perda entre 30% a 50% na produtividade, derrubando a média de produtividade que costuma ser de 70 a 80 sacas por hectare no município, para em torno de 49 sacas por hectare. E com o preço atual de venda, em torno de R$ 50 a saca, segundo o Ayrton, o produtor rural de Goiôerê, a maioria deles não vai conseguir fechar a conta esse ano. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.